A passagem de hoje é Salmo 10, versículos 1 a 11. Vamos ler juntos. Por que te conservas longe, Senhor? Por que te escondes nos tempos de angústia? Os ímpios, na sua arrogância, perseguem furiosamente o pobre. Sejam apanhados nas ciladas que maquinaram. Porque o ímpio gloria-se do desejo da sua alma, bendiz ao avarento e blasfema do Senhor. Por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga. Todas as suas cogitações são: não há Deus. Os seus caminhos são sempre atormentadores. Os teus juízos estão longe dele, em grande altura. Trata com desprezo os seus adversários. Diz em seu coração: não serei abalado, porque nunca me verei na adversidade. A sua boca está cheia de imprecações, de enganos e de astúcia. Debaixo da sua língua, há malícia e maldade. Põe-se nos cerrados das aldeias, nos lugares ocultos mata o inocente. Os seus olhos estão ocultamente fixos sobre o pobre. Arma ciladas em esconderijos como o leão no seu covil. Arma ciladas para roubar o pobre. Rouba-o colhendo-o na sua rede. Encolhe-se, abaixa-se, para que os pobres caiam em suas fortes garras. Diz em seu coração: Deus esqueceu-se, cobriu o seu rosto e nunca verá isto. Amém. Qual é a parte mais difícil para vocês quando oram? É claro que alguns podem dizer: para mim, orar não é nada difícil ou complicado. No entanto, a parte que a maioria dos crentes considera mais difícil e desafiadora na oração é a questão do silêncio de Deus. O problema das respostas que demoram a chegar. Não que oremos esperando uma resposta imediata, mas esperar indefinidamente enquanto a resposta de Deus tarda e a situação aflitiva permanece, torna-se um grande desafio para nós que oramos. Oramos crendo que Deus responderá às nossas orações. Oramos crendo que um dia Deus agirá, e sabemos muito bem que orar com fé e esperar com paciência é uma virtude do crente. No entanto, se a ausência de resposta persiste após a oração, um coração ansioso e impaciente pode tomar conta daquele que ora, e mais ainda, o desânimo e a frustração podem surgir. Vamos supor que nos deparemos com uma situação assim. O que deveríamos fazer? Se o tempo de oração e espera por uma resposta se estende por 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, ou até mesmo por 10 ou 20 anos, o que devemos fazer? Deveríamos abandonar a fé? Ou deveríamos simplesmente desistir de orar, dizendo: Deus fará algo um dia? Ou deveríamos orar ainda mais fervorosamente? Um salmista que encontramos no texto de hoje está passando por uma situação semelhante. Ele está clamando a Deus em meio a esse sofrimento e dificuldade. E como ele descreve a situação em que a resposta de Deus não se concretiza imediatamente? Ele a descreve como o esconder-se de Deus. O versículo 1 do texto diz o seguinte: Por que te conservas longe, Senhor? Por que te escondes nos tempos de angústia? É a sua confissão. Para ele, parece que Deus simplesmente se esconde à distância quando o crente está sofrendo, quando está em meio à tribulação. Ele sente como se Deus não estivesse ouvindo sua oração, e que mesmo orando, não há nenhuma mudança significativa. É como se, quando o crente ora, Deus estivesse brincando de esconde-esconde para não ouvir a oração, como se ele se escondesse de propósito. Vocês já se sentiram assim ao orar? Já tiveram a sensação de que Deus está se esforçando para se esconder, para evitar responder à nossa oração? Quando estamos em tal situação, há algo que devemos lembrar. É o seguinte: Deus está escondido, mas não ausente. Deus apenas se ocultou em sua profunda vontade, mas Ele não está ausente. Ele está presente. Enquanto se esconde, Ele está ouvindo atentamente todas as nossas orações, nossas lágrimas e o som dos nossos profundos gemidos. Enquanto ouve, Ele está esperando o momento certo de agir. O salmista parece crer nesse fato. Parece que ele acredita que, embora Deus esteja escondido, Ele ouve sua oração. Como podemos saber disso?
Podemos deduzir pelo fato de que ele não desanima e continua a orar. Ele continua a relatar a Deus sua situação angustiante. Por que está angustiado? O que o aflige? Qual é o problema que o atormenta? Qual é a aparência de seu adversário? E que erros ele comete? Ele relata tudo a Deus em detalhes. Especificamente, o problema que o aflige é uma questão de teodiceia. É o problema de por que os justos sofrem e os ímpios prosperam quando Deus governa o mundo. O ímpio comete o mal e não é punido, e tudo o que faz dá certo. Por outro lado, o justo, mesmo praticando o bem, continua a sofrer. O ímpio zomba e critica a fé desse justo, chegando a gritar publicamente: Deus não existe. Essa situação perdura por um tempo muito longo. Se vocês estivessem no lugar do salmista, conseguiriam suportar essa situação? Em meio a tal situação, até quando seria apropriado orar? O salmista não desanima nem se frustra diante da aparente ausência da justiça de Deus. Ele não desiste de orar. Ele denuncia a Deus, de forma nua e crua, a situação que está vivendo e o comportamento do ímpio. Vamos examinar o conteúdo de sua oração. É o versículo 2. Os ímpios, na sua arrogância, perseguem furiosamente o pobre. Sejam apanhados nas ciladas que maquinaram. Amém. Ele pede que os ímpios caiam em suas próprias armadilhas. E o versículo 3. Porque o ímpio gloria-se do desejo da sua alma, bendiz ao avarento e blasfema do Senhor. Amém. Ele denuncia a Deus que o ímpio se orgulha da cobiça do seu coração, envaidece-se de sua ganância e trai e despreza o Senhor. E o versículo 4. Por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga. Todas as suas cogitações são: não há Deus. Amém. Ele diz: aquele ímpio, com seu rosto arrogante, nem mesmo se esforça para buscar a Deus. E também diz: em todos os seus pensamentos, Deus não existe. E os versículos 5 e 6. Os seus caminhos são sempre atormentadores. Os teus juízos estão longe dele, em grande altura. Trata com desprezo os seus adversários. Diz em seu coração: não serei abalado porque nunca me verei na adversidade. Amém. Ele está convencido de que o juízo de Deus, por ser tão alto e distante, não o alcançará e por isso despreza seus adversários. E então diz de si mesmo: jamais serei abalado, de geração em geração, nunca terei adversidade. Assim ele denuncia o comportamento desse ímpio. O versículo 7 denuncia as palavras falsas e malignas do ímpio. O versículo 8 também denuncia que o ímpio cometeu o mal de matar o inocente em lugares secretos. E se olharmos para o versículo 11, o ímpio se gaba arrogantemente, dizendo que Deus se esqueceu de sua maldade e escondeu o rosto para não ver. Se olharmos para o texto até o versículo 11, a maior parte consiste na denúncia que o justo faz das ações do ímpio. Aos seus olhos, essas passagens em que o justo denuncia o ímpio parecem uma oração? Podemos realmente chamar isso de oração? Quando dizemos orar, temos a tendência de considerar que orar é suplicar com fé, usando uma linguagem sagrada. Temos a tendência de pensar que orar é algo como: Deus, eu realmente odeio este inimigo, este adversário, mas ajuda-me a abraçá-lo, a amar até mesmo o meu inimigo. Com uma linguagem muito elevada e cheia de fé. Claro, essa pode ser uma oração excelente. No entanto, essa atitude pode ser uma forma de manter as aparências, de ser falso, mesmo diante de Deus, com quem deveríamos ser mais honestos. Devemos entregar a Deus o nosso estado espiritual mais profundo, o anseio do nosso coração, em nosso estado mais sincero. Podemos estar orando enquanto tentamos nos forçar a agir como crentes fiéis, fingindo que não é nada, que está tudo bem. Por favor, coloquem-se no lugar do justo. Imaginem a aparência daquele adversário, do inimigo. Observem o comportamento dos ímpios que aparecem dos versículos 1 a 11. Como é? Não é exasperante? Vocês não sentem a raiva fervendo? Então,
Esse estado de raiva que ferve no coração deve ser elevado a Deus tal como é. A forma desejável de orar é entregar a Deus o estado do nosso coração em relação a eles, exatamente como ele é. O salmista não nega a realidade do sofrimento que está enfrentando. Ele não a nega. Ele não a evita. E também não embeleza a realidade, nem se consola com palavras vãs. Podemos ver que ele está enfrentando a situação, entregando-se a Deus da maneira mais sincera e honesta possível. Quando a resposta de Deus demora a chegar, e ao contrário, as situações se desenrolam de uma forma completamente diferente do que esperamos, a maioria dos crentes tende a desistir de orar. Eles pensam: mesmo que eu ore, Deus não me ouve. Até quando tenho que orar assim? Deus fará o que tiver que fazer quando chegar a hora. E desistem de orar. Às vezes, eles também evitam a realidade que enfrentam. É muito claro que precisam orar, mas como não recebem resposta, simplesmente evitam a situação. Eles desistem de orar. Simplesmente se tornam indiferentes, se alienam do problema. Podemos ver uma tendência de tentar fortalecer a fé em outras áreas, pensando: o importante é mantermos a nossa fé. Essa atitude também não é desejável. Na realidade dolorosa que enfrentamos, não devemos evitar o problema nem desistir de orar a Deus. Devemos continuar a nos envolver com o problema que nos aflige e a suplicar pela intervenção de Deus. Devemos nos importar profundamente com a situação e relatá-la a Deus de forma sincera e genuína. Devemos compartilhar com Deus tudo o que enfrentamos, apresentando tudo a Ele e suplicando por sua ação. Vamos desviar um pouco o nosso olhar. Gostaria que olhássemos para o estado do mundo em que vivemos, além de nossos problemas pessoais. Vemos aspectos do mundo que realmente parecem indicar que Deus está escondido. Dizemos: ora, se Deus está vivo, como ele pode simplesmente observar tais problemas? Mesmo que os ímpios prosperem, por que Deus não executa o seu julgamento? Sem precisar listar, ao olharmos para o estado do mundo, podemos encontrar facilmente situações que nos fazem dizer: se Deus existe, por que ele permite isso? No entanto, muitos crentes tendem a evitar se interessar por tais problemas do mundo. Eles dizem: já é difícil o bastante manter a nossa própria fé. No entanto, devemos resistir, nos indignar e orar incessantemente por um mundo onde a justiça parece ter ruído, buscando a vontade de Deus. Devemos nos importar, nos envolver. É mais fácil simplesmente evitar e ser indiferente, mas essa não é a atitude de quem ora. Devemos nos interessar pelo problema, apresentar a situação a Deus e suplicar continuamente para que a sua boa vontade se cumpra. Pode ser que não surja uma mudança clara imediatamente. Podemos sentir como se Deus não estivesse ouvindo nossa oração e estivesse escondido. No entanto, se for por uma boa causa, se essa causa for apropriada e justa segundo a vontade de Deus, não devemos desistir, mas continuar a nos envolver com esses problemas e orar até o fim. Há alguém entre nós que parou de orar por algo pelo qual deveria orar, mesmo sabendo que deveria? Você não está de braços cruzados na oração, apenas esperando vagamente pelo tempo de Deus? O salmista no texto denuncia detalhadamente o comportamento do ímpio a Deus. Essa atitude não demonstra falta de fé. Pelo contrário, é uma oração que se envolve ativamente com o problema e apela fervorosamente pela ação de Deus. Espero que também nós, em vez de evitar ou desistir diante da realidade que enfrentamos, possamos nos envolver e orar até o fim, suplicando pela ação de Deus. Deus ouve todas as orações que lhe oferecemos. Mesmo que pareça estar escondido, Ele ouve tudo. E Ele realiza a sua justiça segundo a sua boa vontade. Com essa fé, peço sinceramente que todos nós não evitemos, neguemos ou fujamos dos problemas que enfrentamos, mas oremos ativamente e vivamos para cumprir a vontade de Deus.